do profeta Ageu. É bom pregar expositivamente, porque nós temos uma sequência, não precisamos inventar nada. Abra sua Bíblia em Ageu, como eu tenho aí dito, é só você abrir o Velho Testamento, comece de trás, Malaquias, Zacarias, Ageu. Hoje nós vamos, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 19, livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 10 ao 19. Você pode ficar sentado hoje? Vocês acharam? Mais à frente eu vou citar alguns versículos. Se vocês não conseguirem acompanhar, é bom anotar. Sempre vou trazer um caderninho, anotar, que às vezes não dá para me acompanhar, ok? Ageu, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 19. Diz assim o texto sagrado: no 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei: se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Versículo 13, em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor: é o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem, grave isso, é impuro. Agora, prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Versículo 17, grave aí: eu, no caso do Senhor, destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem: ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas, de hoje em diante, abençoarei vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz a cada dia, a cada semana, Senhor, para que nos fortalecemos, para que caminhemos nos Teus caminhos de maneira correta, para que estejamos aqui na Tua casa e ofereçamos a Ti um culto verdadeiro, um culto santo, um culto consciente. Que entendamos, ó Deus, através da Tua palavra, que o Senhor é um Deus amoroso, sim, misericordioso, gracioso, mas é um Deus de juízo também, que castiga o seu povo quando há necessidade, que aplica a sua justiça quando há necessidade. Senhor, fala conosco nesta manhã. Nós queremos andar nos Teus santos caminhos, nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos oferecer a Ti um culto agradável, Senhor. Portanto, fala conosco, Deus, através da Tua palavra nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, o livro de Ageu, ele é composto por 4 discursos.
nos quais dois nós já vimos. O primeiro discurso de Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao 15. O segundo discurso, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. E hoje nós veremos o terceiro discurso. Vimos na semana passada que um dos propósitos do segundo discurso era que Deus, Ele queria deixar claro que Ele, soberano Deus, estava com o seu povo. Deus queria deixar claro isso por conta do medo deles, as preocupações, a falta de recursos que eles tinham para reconstruir o templo, os inimigos que poderiam vir sobre eles. Então no versículo 4, como lemos na semana passada, diz: coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, coragem ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Vimos isso na semana passada. Não sei se vocês lembram, mas o primeiro discurso, o profeta mostra para esse povo que Deus estava tocando na prosperidade deles, na vida financeira, na colheita, no salário. Os animais morreram, homens morreram, porque Deus queria que eles priorizassem o templo. Deus queria que eles reconstruíssem o templo. Eles estavam dizendo que não era o tempo de fazer isso. Ou seja, Deus, Ele pode esperar, mas Deus, Ele aplica o juízo sobre aquele povo para que eles se voltassem para Ele. E o que me chamou a atenção no capítulo 1 é que, mediante a palavra de Deus dita pelo profeta, algo raríssimo acontece. Ou seja, o povo ouve a voz do profeta. Eles ouvem a voz de Deus e geralmente eles zombavam do profeta, dos profetas, mas eles ouviram a voz de Deus, obedeceram e começaram a trabalhar, como diz o versículo 14 e 15 do capítulo 1, assim diz o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, versículo 14, Josué, filho de Josadaque, do capítulo 1, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, do seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Eles obedeceram a Deus. Mas como disse, irmãos, essa atitude de obediência desse povo foi uma atitude rara, passou rápido. Isso fica bem claro logo 2 ou 3 meses depois. Ou seja, eles obedeceram a Deus no 6º mês, passou o 7º, 8º, no 9º mês já estavam em desobediência a Deus. 2 meses praticamente passaram, para o 3º mês, e aí veio a voz de Deus, mais uma vez através do profeta, no versículo 11 ao 14, diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre ele. Preste atenção nas 2 perguntas. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar um pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? E o sacerdote respondeu: não. Em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar um cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Transmitiu essa resposta: o Senhor é o que acontece com este povo e com essa nação, tudo que fazem e tudo que oferecem é impuro. Vamos nos contextualizar, vamos entender aqui. Esse povo, como nós vimos, construiu os alicerces do templo. Depois de 14 anos a 16, a reconstrução do templo parou. Depois a palavra do profeta, em seu primeiro discurso, veio, eles voltaram ao trabalho, mas não sabemos com detalhes sobre o trabalho que começou no versículo 19 do capítulo 1. Não sabemos até onde evoluiu a construção, mas o fato é que houve uma evolução. Por quê? Porque fica claro que eles construíram um altar no templo. E os sacerdotes começaram agora a sacrificar, começaram os rituais, começaram agora os trabalhos espirituais. E é nesse ponto que agora Deus começa a tocar através do profeta.
pois agora eles estavam em pecado, por incrível que pareça. Não sabemos quais eram, mas digo isso de forma específica, mas o fato é que eles estavam em pecado, e por conta disso, Deus faz duas perguntas ao sacerdote. E a primeira pergunta, versículo 11, 12: assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei: se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. O profeta está se referindo, para vocês entenderem, ao ritual judaico que era feito no templo. Depois você observa lá em Levítico, capítulo 6, versículo 26 ao 28, diz o seguinte, eu vou ler para vocês: o sacerdote, Levítico 6, 26 ao 28, o sacerdote que oferecer o animal, o comerá em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Veja o que diz agora: tudo que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavada em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada, mas se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Então atente para a pergunta do profeta: se alguém levar carne consagrada nas bordas de suas vestes, e com elas tocar num pão, em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Ou seja, não havia transferência de santidade. Quem tocasse na carne do animal se santificaria, fato, mas a pessoa santificada não transferia santidade, mas sim a carne do animal. Então, se eu tocasse na carne do animal, eu era santificado. Mas se eu tocasse em alguém tocasse em mim, ela não seria santificada. Tinha que tocar na carne do animal sacrificado. E esse animal que fazia parte do ritual apontava para o Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz. E é por conta desse sacrifício, da sua morte e ressurreição, que estamos em uma posição de santidade. E por conta disso conseguimos nos santificar. Ou seja, só a santificação através de Jesus. Pois através da sua morte, que agora estamos em uma posição de santidade. Portanto, não existe outra forma de nos santificarmos a não ser através de Jesus. Ninguém aqui consegue transferir santidade. Eu não consigo transferir santidade para a sua vida. Eu não consigo colocar meus filhos numa posição de santidade. Só Jesus pode fazer isso. Então essa foi a primeira pergunta que Deus fez através do profeta ao sacerdote. Deus queria chegar em outro ponto. Na verdade, esse povo estava inserido na segunda pergunta. E era nesse ponto que Deus queria tratar. Versículo 13 e 14. Em seguida perguntou a Geu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, depois tocar em algumas dessas coisas, ela ficará impura? Sim, respondeu os sacerdotes, ficará impura. Transmitiu esta resposta do Senhor: é o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que oferecem é impuro. Meus irmãos, observem o poder do pecado. Como ele é contagioso, como ele contamina. É por isso que às vezes as pessoas estão na igreja e começam a se envolver com as coisas do mundo, e ele é contaminado pelo pecado, ele é contagiado pelo pecado, diferente da santidade que só Jesus pode fazer através das nossas vidas. É como se Deus dissesse: existe uma doença que se chama pecado e ela é contagiosa, e por conta disso tudo que vocês fazem, tudo que vocês oferecem é impuro. Vocês todos estão contaminados pelo pecado, é o que Deus está querendo mostrar através do profeta. Se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em algumas pessoas, coisa ela ficará impura, sim. Olha o poder do pecado, meu. Por isso que muitas vezes, mesmo sendo filhos de Deus, somos contaminados e contagiados pelo pecado.
Por isso que às vezes aquele relacionamento, né, o jovenzinho, eu vou começar um relacionamento com uma menina que não conhece Jesus Cristo, depois eu trago ela para a igreja, e a coisa se inverte. Porque se Jesus não santificar a vida daquela pessoa, através da vida do jovenzinho, não acontece. Agora o pecado pode contagiar o que está do lado de cá, e isso tem acontecido de maneira recorrente. É o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo que fazem, tudo que oferecem, impuro. O povo estava contaminado pelo pecado. Meus irmãos, a cada dia eu me convenço e compreendo mais o quanto somos miseráveis, pecadores, dependentes da graça de Deus. Somos, irmãos. Se você fizer um autoexame, você verá que você é um miserável pecador que depende da graça de Deus. Eu não sei se você se incomoda em ouvir isso. Eu não sei se você fica aborrecido, mas isso fica claro. Somos miseráveis pecadores diante de um Deus gracioso. Esse povo ficou cativo na Babilônia por 70 anos. Motivo? Pecado. Aí depois Deus graciosamente os livra do cativeiro. Deus soberanamente move o coração de Ciro e permite que eles voltem para a sua terra e reconstruam o templo. Surgem empecilhos, a construção do templo fica parada, 14 a 16 anos. Deus levanta Dario e permite que eles construíssem o templo. Eles não priorizam o templo. Deus castiga esse povo, ou seja, Deus toca na plantação, cessa a chuva, animal morre, homens morrem. Mas eles não se voltam para Deus. Mas talvez você diga, mas pastor, o senhor disse que eles obedeceram e temeram a Deus, mas apenas 2, no máximo 3 meses. E agora, e aqui é o cerne dessa mensagem, eles estão oferecendo a Deus coisas impuras. Não sabemos o que era, mas eram impuras. É o que acontece no versículo 14 com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem, olha só, tudo e tudo o que oferecem é impuro. Meus irmãos, eu não posso afirmar que nós chegamos ao mesmo nível espiritual que esse povo. Eu não posso fazer isso. Mas uma coisa é certa, a igreja evangélica brasileira, infelizmente, está caminhando para isso. É interessante que no meio desse povo tinham pessoas que envelheceram no cativeiro, que sabiam que sofreram tudo que sofreram por causa do castigo de Deus, por causa do juízo divino. Mas já tinham se esquecido, pois também estavam envolvidos com as impurezas. O que eu acho interessante, irmãos, é que às vezes algumas pessoas dizem assim para mim: pastor, eu não gosto da palavra castigo, porque é muito forte. Eu tenho um amigo, um pastor, que certa vez ele disse: olha rapaz, eu acho que a palavra castigo nem tem na Bíblia. Alguém já me disse: pastor, Deus não castiga não. Mas o castigo de Deus, Ele não castiga como eu e vocês não. O castigo dele é a aplicação da sua justiça. E quando Deus ele aplica a sua justiça, quando Ele aplica o seu juízo, quando Ele castiga alguém, o amor dele não se separa não, Ele faz tudo junto. Mas sabe por que muitos pensam assim? Porque pregamos pouco sobre o juízo de Deus, sobre o castigo divino, e por conta disso, o povo, muitos acham que serve a um Deus legalzão, que entende tudo, que aceita tudo. Mas Deus não entende tudo, Deus não aceita tudo. Ele é misericordioso, Ele é amoroso, mas Ele é justo. E eu quero mostrar isso que eu estou falando para vocês em alguns textos que fazem parte desse contexto. E eu quero ler com você Jeremias 5, do 1 ao 9, primeiro texto que eu vou ler. Se você quiser acompanhar aí, depois tem mais 2 textos de Jeremias ainda. Livro do profeta Jeremias, 1, 9, só para vocês verem que isso é muito sério. Jeremias 5, 1, 9 diz assim: percorra a rua de Jerusalém, olhem e observem. Jeremias falando:
Procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade, então eu perdoarei a cidade. Isso aqui antes do cativeiro. Embora digam juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Senhor, não é fidelidade que os teus olhos procuram. Tu feriste, mas eles nada sentiram, nos deixaste esgotados, mas eles recusaram a correção, endureceram o rosto mais que a rocha e recusaram arrepender-se. Pensei, eles são apenas pobres e ignorantes, não conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Irei aos nobres e falarei com eles, pois sem dúvida eles conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus, mas todos eles também quebraram o jugo e romperam as amarras. Por isso, um leão da floresta, uma linguagem metafórica, os atacará. Está falando do cativeiro babilônico aqui. Um lobo da estepe os arrasará. Um leopardo ficará à espreita nos arredores das suas cidades para despedaçar qualquer pessoa que der a sair, porque a rebeldia deles é grande e muitos são os seus desvios. Presta atenção no versículo 7. Por que deveria eu perdoar isso? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deles, embora eu tenha suprido as suas necessidades. Eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostitutas, de prostituição. Eles são garanhões bem alimentados e excitados, cada um relinchando para a mulher do próximo. Não devo eu castigá-los por isso? Pergunta ao Senhor. Não devo eu vingar-me uma nação como esta? Veja a pergunta que Deus faz. Outro texto, Jeremias 23, 1 e 2, para os pastores agora. Jeremias 23, 1 e 2. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispensaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele, mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Tem outro texto aqui que eu não vou ler, que é grande, mas depois de ler em casa, Jeremias 25:12, onde mostra que Deus ia castigar a Babilônia. Deus é um Deus de juízo, Ele é um Deus que castiga sim. Meus irmãos, esse povo aqui de Ageu já tinham se esquecido que o Deus que eles serviam era um Deus de juízo, e quando Ele tem que aplicar o seu juízo, Ele aplica. Ageu 1:5-11, isso fica muito claro, só para você voltar para o texto. Ageu 1:5-11 diz: agora assim diz o Senhor dos Exércitos, veja aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos levaram. Versículo 8: suba ao monte para trazer madeira, construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. O que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto, nos campos e nos montes provoquei. Foi Deus que provocou uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produziu também, os homens e o gado. Pessoas morreram. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Veja que Deus, pela desobediência do povo, como já vimos na primeira semana, aplicou o seu juízo. Deus deixa claro para esse povo que Ele é um Deus de juízo também. É um Deus de amor, sim, misericordioso, mas é um Deus que, quando tem que aplicar o seu castigo, Ele aplica. E vejam que, mais uma vez, Deus ele começa a chamar esse povo à reflexão. Capítulo 2, versículo 15, voltando lá para o texto. Ageu 2,15.
Veja o que ele começa dizendo, o profeta: agora prestem atenção. É como, imagina um pai chamando o filho desobediente para atentar para aquilo que ele está dizendo. Agora preste atenção. De hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Ou seja, antes de vocês começarem a construir o alicerce do templo, em que condições vocês viviam? Versículo 16 mostra: quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Ou seja, Deus tocou na prosperidade daquele povo. Versículo 17: eu destruí, olha o juízo de Deus, todo o trabalho das mãos de vocês, com ovo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Observe que o mesmo Senhor, destruindo todo o trabalho as mãos deles, eles não se voltaram para Deus. Versículo 18: a partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados, e considerem. Deus pede para que eles atentassem para o dia que os alicerces do templo foram feitos, pois a bênção de Deus estava com eles. Mas quando eles pararam de construir, veio o juízo de Deus, a bênção saiu. Versículo 19: Deus pergunta: ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. A chamada de Deus para esse povo agora é: reconsiderem tudo. Lembre-se de tudo que eu fiz contra vocês por causa da desobediência. E nesse considerar, certamente está inserido também arrependimento e uma vida de santidade. Meus irmãos, Deus só queria que o templo fosse reconstruído, para que ele se alegrasse no templo, para que ele fosse glorificado. Mas isso não estava acontecendo. Eles estavam fazendo tudo de qualquer jeito, e tudo o que faziam era impuro, inclusive o que eles estavam oferecendo a Deus como culto, oferta e sacrifício. E Deus falou para eles: eu destruí todo o trabalho da mão de vocês, com ovo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Eu quero te dizer algo muito sério nesta manhã, muito claro, para que você guarde no seu coração, você entenda e não haja dessa maneira. Se você é filho de Deus, salvo, regenerado, nasceu de novo, e pensa que pode apresentar a Ele qualquer culto que Ele vai aceitar, você está completamente enganado. Se você pensa que você pode entrar por essas portas e apresentar a Deus qualquer culto, você está completamente enganado. Deus considera quem faz isso o seu culto impuro. Era o que Deus estava considerando em relação a isso. Não adianta apenas ter um lugar para adorá-lo, tem que haver adoração verdadeira. Eles construíram um lugar para ao menos oferecer os seus sacrifícios, mas o que eles estavam apresentando a Deus era impuro. Portanto, se você apenas entra por essas portas, levanta suas mãos, canta apenas músicas, mas não há adoração verdadeira, isso é considerado impuro perante o Senhor. Deus, Ele não aceita. Não basta apenas ofertar ou dizimar, como se fosse algo mecânico, sem sentido, sem piedade. Se o seu dízimo ou oferta não for movido por amor a Deus, a sua obra, se não houver piedade e alegria em dizimar, Ele não se alegra e Ele não aceita o seu dízimo, porque para Ele o seu dízimo é impuro. Não aceita porque não vê seu coração. Se você entrega o seu dízimo ou oferta como algo mecânico, obrigado, sem piedade, sem alegria, sem pensar no reino, o seu dízimo é impuro perante o seu Deus. Ele não aceita. Não aceita. A gente foi claro no versículo 14: é o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem, tudo o
que oferecem é impuro. Agora observe, irmãos, na pergunta que ele fez, que Deus fez lá no versículo 13, volte para você atentar para algo interessante. Em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em algumas dessas coisas, ela ficará impura? Sim. Responderam os sacerdotes: ficará impura. Deus falou algo comigo muito claro e fala com você certamente nesta manhã, muito claro. Se eu ou você em algum momento tocarmos em um cadáver, e agora estou usando uma linguagem metafórica, ou seja, se eu, preste atenção nisso, ou você nos contaminarmos com algum tipo de pecado, devemos nos colocar diante de Deus, pedirmos perdão e nos arrependermos. Grave isso. Em hipótese alguma entrar por essas portas para prestar um culto a Deus dessa maneira, porque Deus vai considerar seu culto impuro e o juízo de Deus pode vir sobre as nossas vidas. Todo mundo que Deus fala, prestem atenção, atentem, reconsiderem. O que Deus está falando para esse povo é que se eles não prestassem atenção nas palavras de Deus através do profeta, não atentassem para as suas palavras, não considerassem, Deus iria continuar castigando. Por isso que Deus pede para eles reconsiderarem o que aconteceu e vai mostrando o que aconteceu. Versículo 15. Agora preste atenção, olha só. De hoje em diante, reconsiderem, olha só. Em que condições vocês viam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Aí ele começa a mostrar o que acontecia. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês. Será que você não entende isso? É como se Deus estivesse falando, com ovo, ferrugem, granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Que povo de coração duro, mesmo debaixo de juízo, não se voltaram para o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados em você. Meus irmãos, eu creio de verdade que muitos de nós, não digo aqui necessariamente no meio, mas no povo, no meio do povo de Deus, estamos sofrendo o juízo de Deus e creio de verdade isso em diversas áreas. Talvez muitos nem saibam. Seja na vida financeira, seja no trabalho, seja na saúde, seja enfim. Porque Deus é um Deus de juízo, Ele agiu assim e continua agindo também. E por quê? Porque muitos de nós não estamos considerando, atentando, prestando atenção o que Deus pode fazer com aqueles que são desobedientes à sua palavra. Esse povo só tinha que fazer uma coisa: priorizar a Deus, reconstruir o templo. E não somente a parte física, mas a parte espiritual. Tirar tudo que era impuro, pois o soberano Deus queria se alegar no templo e ser glorificado. E como nós já vimos hoje, nós somos o templo do Senhor. Templo do Senhor. Portanto, temos que tirar das nossas vidas tudo que é impuro. Você precisa considerar nesta manhã, você precisa prestar atenção, fazer um autoexame, e tudo aquilo que é impuro, que está impuro, que existe no templo, precisamos tirar, porque Deus, Ele não se alegra num templo dessa maneira, Ele não é glorificado num templo dessa maneira. Deus falou no capítulo versículo 8: suba ao monte para trazer madeira, construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Meus irmãos, considerem também algo muito importante que Deus diz no final do versículo 19. Olha bem que Deus é misericordioso.
Versículo 19. Ainda alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Até aqui por enquanto, depois continua no finalzinho. É como se Deus dissesse o seguinte, quando Ele diz isso: até hoje vocês não mudaram. Depois que eu fiz tudo, chamei vocês ao arrependimento, vocês não mudaram, nada mudou, vocês continuam em desobediência. Mas Ele diz agora no finalzinho: mas de hoje em diante abençoarei vocês. Mas pastor, Deus então se esqueceu de tudo que eles fizeram e agora ia os abençoar pelo seu amor? Claro que não, não confunda as coisas. Essa não é a ideia do texto. Agora, se eles prestassem atenção nas palavras de Deus através do profeta, se eles atentassem, se eles reconsiderassem tudo que eles sofreram, todos os de Deus, e se arrependessem, certamente, a partir daquele dia, Deus iria os abençoar. Isso é o que Deus está querendo dizer. E é o que Deus fala conosco nesta manhã. Se porventura estivermos em desobediência a Deus, às vezes quando nós falamos isso, nós ficamos procurando coisas absurdas. Mas eu falei de coisas do dia a dia, que fazem parte da vida do cristão: prestar o culto a Deus, ofertar, cuidar do seu tempo. Portanto, se estivermos em desobediência a Deus, se há impureza em nosso tempo, precisamos nessa manhã, ou seja, hoje, prestar atenção no que o Senhor falou conosco e diante das suas palavras nos arrependermos, e certamente, isso é certo, Ele irá nos abençoar. A bênção dele estava interligada ao arrependimento desse povo, a ouvir a palavra de Deus e obedecer. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, fique sentado, meu irmão. Vamos considerar algumas coisas. Talvez não pareça, mas o que foi dito nessa manhã é muito sério. Tem pessoas que talvez não entendam,